Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, na aula passada, Arjuna tinha feito uma questão para Krishna, fez uma pergunta. A pergunta estava envolvendo sobre quem era o sábio. Krishna estava descrevendo, até o momento, Krishna está descrevendo o que é conhecimento. O conhecimento em relação àquele que é o eu, o conhecimento em relação àquilo que é o mundo, aquilo que é a realidade, aquilo que permeia tudo, o temporário e o atemporal. Então Arjuna pergunta quem é aquela pessoa que sabe esse conhecimento, que tem esse conhecimento internalizado, sobre aquele que está situado em Samadhi. Como é que ele senta? Dessa pessoa que tem um conhecimento firme, qual é a linguagem dele? Como é que ele fala e como é que ele anda? Então são perguntas que não são objetivas, porque a resposta, a pergunta não está vinculada direto ao cerne da questão, no cerne daquilo que caracteriza o sábio. Ele pergunta por características externas, são aparências. Um sábio não pode ser determinado pelo jeito que ele fala, nem pelo dialeto que ele tem, nem pela forma como ele senta, muito menos pela roupa que ele veste. Então o sábio ele não pode ser determinado por aspectos externos, porque a característica que faz a pessoa ser sábia ela é interna. Se a gente tem esses parâmetros, esse estereótipo de uma pessoa sábia que está vinculado a um jeito de falar, a um jeito de vestir, a algum símbolo que essa pessoa possa usar, nós poderemos ser facilmente iludidos por uma série de pessoas que vão se aproveitar disso. Então, Arjuna tendo perguntado como é que o sábio anda, como ele senta, como ele fala, qual é a linguagem dele, Krishna responde as características que são inerentes ao sábio. Ele diz que o sábio é aquele que abandona tudo aquilo que é produzido pela mente, todos aqueles desejos que são produzidos pela mente. São os desejos que são aprisionadores, são os desejos que vão te enredar nesse mundo. São os desejos que são produtos da ilusão, são desejos que são produzidos unicamente porque existe uma confusão com relação à palavra eu. O sábio não tem confusão com relação à palavra eu. Então, os desejos que são produzidos pela ignorância não existem. Então, automaticamente, esse abandono desses desejos significa que existe um abandono prévio da ignorância. Então, esse desapego, essa objetividade para lidar com o mundo, a base desse desapego, a base dessa objetividade é poder ter o conhecimento do fato, das coisas como são, que vai fazer você eliminar toda a crença com relação ao não fato. Então, Prajahati Yadakamam Sarvam Pata Manogatam Atmanyeva Atmana Tushta, que esse sábio é aquele que está tushta, ele está satisfeito pela mente, Atmana, Atmani, em si mesmo. A mente que está situada no eu. Então ele compreendeu que a felicidade nunca vai ser realizada pela satisfação do desejo. Porque os desejos não têm um fluxo, não têm um término, eles têm um fluxo interminável. Você conquista uma coisa aqui, vai vir outro desejo. Conquista outra coisa ali, outro desejo. Conquista uma coisa aqui, aquilo que você conquistou já não exerce tanta satisfação como antes. E as pessoas até falavam, tinha muito prazer, tinha muito mais felicidade buscando aquilo e conquistando do que realmente usufruindo daquilo que eu obtive. Então o sábio entendeu que a felicidade não vai vir pela realização dos desejos que estão dentro, que envolvem os objetos do mundo, do tempo. Porque o desejo nunca vai parar. Então ele compreendeu que a felicidade só pode estar vinculada ao eu. Então, Atmana, Atmani,
Então, pela mente que está situada no eu, ele vai ficar tushta, ele vai ficar satisfeito. Então, Atmaniva Atmana tushta sita prajnasta duchyate. Tadá, aí então, o Uchyate disse que é Sita Prajna, que é uma pessoa que tem um conhecimento firme. E agora Krishna vai falar esse verso aqui, que é o 56. Durkeshvanudvignamana Sukheshu Vigataspriha Vitaraga Bhaya Krodham Stitadhir Muniruchyate. Então Krishna tendo respondido, Arjuna tendo perguntado quem é o sábio, Krishna vai responder. Então, nos próximos 4 versos ele vai determinar quem é esse sábio. Então ele começa dizendo: esse sábio é aquele que Dukeshva Nudvigna Mana, aquele cuja mente, Mana, ela anudvigna. Udvigna quer dizer que ela sofre uma agitação, ela sofre uma turbulência, ela sofre um tormento em relação a Durkeshu, quando ela está no sofrimento, Durka. Então, anudvigna, que é o prefixo que está aqui na palavra, ele vai negar. Então, udvigna, que é a agitação, anudvigna quer dizer a não agitação. Então, o que caracteriza o sábio, porque ele não tem nenhuma expectativa de ser feliz e completo com os objetos do mundo, então ele sabe qual é a natureza do mundo, ele sabe que vem Durkha, vem o sofrimento, vem o desagradável, vem Sukha, e vem o agradável, vem aquilo que é bom, que é prazeroso. Então, tanto Sukha quanto Durkha, eles vêm independente da minha vontade. Eles vão vir conforme aquilo que eu preciso aprender, conforme a minha necessidade de amadurecimento, conforme o meu histórico de vidas passadas, que a gente diz que a gente entende como karma. Então, esse sábio, compreendendo a natureza daquele que é completo, daquele que é firme, ele, anudvigna do queixo, ele é aquele cuja mente não se abala, não se atormenta do queixo dos sofrimentos. Os sofrimentos, segundo os Vedas, eles podem ser de 3 tipos nesse mundo. Então, conforme a natureza do sofrimento, conforme a causa do sofrimento, conforme o efeito desse sofrimento, você vai estabelecer então que ele é de 3 tipos. Ele é trividá, é que ele tem um tipo tríplice de coisas desagradáveis nesse mundo. E sofrimento em sânscrito quer dizer klesha, que vem da raiz klish. Klish quer dizer atormentar, sofrer, que é você passar por algum tipo de desconforto. Então, klesha quer dizer um sofrimento. E a gente tem, então, trikleshas, que são kleshas tríplices, que são, então, de 3 tipos. A gente vai dizer que existe um klesha chamado adibhautika. Adibhautika quer dizer, é o sofrimento, é o desconforto que vem para mim causado, porque ele é causado por outras entidades que também habitam o universo comigo. Uma pessoa ela pode sofrer alguma coisa, pode ter um klesha que é causado desde uma formiga que pica o seu pé até por uma pessoa que invade a sua casa e rouba tudo e te dá uma coronhada na cabeça. Aí você fala, isso é a adibhautika klesha, que é o desconforto, que é o sofrimento que é causado por uma outra entidade, por um outro ser que também está presente no universo comigo. Então, esse klesha, como todos os outros, eles vão vir em diferentes intensidades, eles vão vir em diferentes momentos. Muitas das vezes, algumas pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes, vão trazer kleshas para nós, kleshas de variados tipos, kleshas de variadas intensidades. O que é importante não é só você entender que isso é próprio do universo. O que é importante você entender é que todo klesha, todo sofrimento carrega um ensinamento por detrás. Então, esse sábio, ele não se abala frente aos sofrimentos porque ele consegue ver o porquê de estar sofrendo, porquê eu estou passando por isso, porque alguma coisa eu fiz em uma outra vida. Isso não vem de graça, não tem acaso e não tem bug no sistema, no algoritmo do karma. Então está vindo para mim justamente aquilo
que eu tinha para receber. Então, qual é o meu papel frente àquilo que eu recebo como um klesha? É de poder olhar para aquilo e dizer o que isso quer me dizer, o que isso quer me ensinar. Essa é a postura do yogi. O yogi não é aquele que está lamentando, não é aquele que está se exaltando. O yogi é aquele que tem a visão perceptiva, tem a visão objetiva e consegue extrair um significado profundo, útil para o seu caminhar, para a sua estrada. Então, esse klesha que vem pelas pessoas, que vem pelos seres, que vem pelas entidades, ele é chamado de adibhautika klesha, ou seja, um sofrimento que está relacionado a uma outra entidade que traz para você. Um outro tipo de sofrimento que a gente vai experimentar também, que é inerente a esse corpo, é a adhyatmika klesha, que são desconfortos causados que são inerentes ao corpo e à mente. Desde um Alzheimer e até um câncer, tudo isso são kleshas. Até uma febre é klesha. E o outro tipo de sofrimento que a gente também experimenta no mundo é chamado de adidaivika klesha, que são sofrimentos que são causados pelas intempéries da natureza. Por exemplo, a gente está agora passando muito calor, é um desconforto, é um klesha. Você pode dizer, mas não é tão klesha assim, não, com certeza, mas é um desconforto. Então tudo isso está vinculado a klesha. Agora, um tsunami que devasta uma cidade, é um klesha, um terremoto, um vulcão, tudo isso são kleshas. Uma chuva de granizo que cai, quebra o seu carro, atinge a sua cabeça, klesha. Então, esses três kleshas, adibhautika, que é causado pelos seres, com relação para mim, os seres trazem para mim. Adhyatmika, que é inerente ao meu corpo e à minha mente. Adidaiva, que é referente ao ambiente no qual nós estamos inseridos, a natureza. Eles vão atingir todos os residentes desse mundo material, independente de etnia, independente de crença, independente do que da sua nacionalidade, independente da sua riqueza ou pobreza, independente dos seus bens, para que você esteja vinculado a esses kleshas, você só precisa estar aqui nesse mundo. Então eles não vão ter preconceitos ou vão fazer objeções com relação a quem eles vão alcançar. Na verdade, todas as pessoas, conforme seus históricos, conforme as suas necessidades, vão experimentar esses diferentes tipos de kleshas, de sofrimentos. Independente do klesha que seja, a gente tem que olhar para ele e perguntar o que isso tem para me ensinar, o que isso tem para o que eu posso aprender com isso, qual é o amadurecimento que eu posso conquistar com esse tipo de sofrimento. Porque não existe essa coisa de Deus colocar as pessoas para sofrerem. As próprias pessoas que colhem aquilo que elas semearam em outras vidas. Então, se não houvesse essa causa e efeito, essa ação e reação, nós não teríamos a oportunidade de aprender com nossos erros. Nós estaríamos sofrendo sem saber por quê. O sofrimento seria o sofrimento pelo sofrimento. Então, se é o sofrimento pelo sofrimento, aquilo que é inerente ao sofrimento é a lamentação. E a gente passaria a vida inteira lamentando. Com relação à natureza do sofrimento, sabendo agora que isso é uma medida educativa, você agora observa esse sofrimento, se dissocia dele, não está mais vinculado à sua identidade. A sua identidade está à parte dele. Então você consegue lidar com ele de uma forma objetiva. Tudo bem, é desagradável? É doloroso? É. Eu preferia que não estivesse acontecendo? Preferiria. Mas está acontecendo. Então, se está acontecendo, se é inevitável, lamentar não me ajuda em nada. Então, eu consigo ter uma mente fixa na natureza do que aquilo quer me dizer, do que aquilo quer me ensinar. Então, por causa disso, Durkeshmana Dvignamana, esse sábio é aquele cuja mente não se agita nos sofrimentos. Da mesma forma também, ele diz Sukheshu Vigata Spriha. Da mesma forma que ele não está fugindo do sofrimento, claro, obviamente. Se a gente pode evitar uma dor, um sofrimento, um desconforto, a gente vai evitar. Não tem nada de errado em fazer isso. Mas algumas coisas são inevitáveis. Então, da mesma forma que eu não vou passar a minha vida inteira fugindo daquilo que é inevitável,
eu também não vou ficar correndo atrás daquilo que vem espontaneamente para mim, que está reservado para mim. Não vou fazer um esforço excessivo ao ponto de perder a minha paz, de perder o meu intelecto, de colocar a minha inteligência anulada em função de um desejo que a minha mente produz. Não é errado a gente querer para a gente o que a gente acha melhor. O que está dentro da lei, que é lícito, que é legal, a gente pode alcançar. Não tem nada de errado com relação a isso. Mas o problema está em quando você coloca os seus valores, a sua ética, a sua moral e a sua paz, a sua felicidade, condicionada à aquisição daqueles objetos. Aí, nesse exato momento, você passa a ser um eterno fugitivo de Durkha e um eterno perseguidor de Sukha. E aí não existe paz para essa pessoa, porque a paz, a felicidade, a tranquilidade sempre vão estar condicionadas à presença ou ausência dos objetos. Então, essa pessoa é Vigata Spriha. Spriha é um desejo, uma aspiração. Vigata quer dizer que ele está dissociado. Ele está dissociado do desejo, da necessidade de Sukha, de Sukeshu, nos prazeres para ser feliz. É óbvio, a vida está me dando, está chegando para mim. O meu trabalho está me gerando esse fruto aqui. É seu, usufrua. Mas usufrua com objetividade, usufrua fazendo com que isso não seja um fim em si mesmo, que a sua vida não se limite pelo fruto. Krishna falou nos versos passados, que aqueles que são mesquinhos, aqueles que são miseráveis, eles são aquelas pessoas que são palareto, cuja motivação, a única motivação na vida deles é hala, é o fruto. Então, para essas pessoas, elas perdem o propósito real da vida. Então, eles são classificados como Kirpana. Já o sábio, não. O sábio, ele consegue lidar tanto com aquilo que é desagradável e também com aquilo que é agradável. Os dois vão vir, os dois vêm e os dois vão. Eu não sou mais porque vem, eu não sou menos porque vai. É o fluxo contínuo, ininterrupto e inevitável das coisas e pessoas e sensações que acontecem na minha vida. Sabendo disso, ele então, Vigata Spriha Sukeshu. Aquele é aquele cujo desejo foi dissipado nos prazeres do mundo. Então, Sukeshu Vigata Spriha Vitaraga Bhaya Krodha. E também uma característica desse sábio é Vitaraga Bhaya Krodha. É aquele cuja a ira, Bhaya, o medo, Krodha é a ira, Bhaya é o medo, Iraga é o apego, é o desejo. Eles foram dissipados, ele está como que liberto desses três tipos de sentimentos. Mas como uma pessoa pode viver sem medo? Dá um exemplo, sem medo. Ou sem ira. Quer dizer que acontece alguma coisa com o seu filho, alguém faz alguma coisa de mal para a sua família, então você não pode se irar, ter ira, porque você tem que ser sábio. Não é bem assim. Enquanto pessoas, enquanto seres humanos, as emoções são algo inerente à pessoa relativa nesse mundo. Então nós não temos como ficar isentos da ira. Não adianta querer buscar um absolutismo de não violência, um absolutismo de pacificidade. Essas coisas não existem em termos absolutos na mente, que é um elemento relativo. Mas o que a gente tem que buscar é o tanto necessário que me permita adentrar, me aprofundar no estudo de Vedanta. Porque se eu ficar procurando os valores em termos absolutos, não existe fim para o que uma mente pode alcançar em termos de qualidades. Não existe fim. Você pode ser não violento assim a vida inteira, você só vai buscar não violência. Então a não violência, a não ira, elas têm que ser qualidades, elementos buscados, mas a gente não deve limitar o nosso esforço somente nisso, porque não vai ter como alcançar tudo aquilo numa escala plena, porque não existe plenitude nessas sensações, nesses objetos, nesse mundo. Normalmente é um objeto do mundo, não vai ser pleno. Mas eu tenho tanto necessário que me permita ter uma objetividade, uma tranquilidade, uma paz para lidar com as situações. Então a ira você vai ter. Mas não vai ser aquela ira que te cega.
Não vai ser aquela ira que faz você, que te remete a um arrependimento. Não é aquela ira que vai fazer você magoar as pessoas. Uma vez Prabhupada, ele estava revisando, está no Lilamrita, né? Lilamrita é a biografia de Prabhupada, são 6 livros. E Prabhupada, antes do livro ser impresso, depois que o livro era impresso, os devotos levavam o livro até ele. E Prabhupada, que foi o precursor desse conhecimento aqui no Ocidente, escreveu 70 livros, né? Então teve muito livro para ele olhar, né? Então um dos devotos chegou e trouxe o livro, levou o livro para ele, né? Ele olhou e abriu justamente na página onde tinha um erro de tradução. E foi erro do devoto, não foi erro dele. Aí ele olhou e ficou muito irado, né? Porque ele tinha passado tudo certinho. O devoto foi um pouco desleixado. E ele falou: como você deixa isso acontecer? Eu vou passar por incompetente, é isso? É dessa forma que você quer servir o mestre? É assim que você mostra seu respeito, deixando passar desatento no seu serviço e tudo? E colocou aquilo para fora. A pessoa ficou, o devoto ficou assim, tremendo, né? Assim. Aí ele pegou e falou: conserta isso agora. Pegou, deu o livro para ele, o devoto saiu da sala. E tinha um outro devoto na sala para o Prabhupada, né? Prabhupada retomou um assunto com outro devoto como se nada tivesse acontecido. Assim, ele não carregou aquilo com ele. Que uma coisa, a ira vai ocorrer, agora o ressentimento, a vingança, isso é um problema. A ira que cega, a ira que magoa, que fere, né, muitas das vezes que leva você a uma perseguição pela outra pessoa, isso é um problema. Mas você pode mostrar uma certa ira como uma medida educativa. Você pode falar, você pode ver que a gente tem filhos. A gente fala um pouco mais grosso com o moleque, senão o moleque vai fazer o que da vida? Não é bem assim, você tem que mostrar para ele. E você usa um pouco ali, um tom ríspido, mas você é como um pai que quer educar o filho, quer proteger o filho. Antes eu falar grosso com você do que a vida falar com você. Então, essa ira. E também, o medo. O sábio não tem medo? Tem. Óbvio que tem. Imagina, o sábio não tem medo. Então a gente solta um tigre aqui na sala. Quem correr não é sábio. Quem ficar é sábio. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque nós temos um instinto de autopreservação. Uma vez, Prabhupada, ele estava morando com uma pessoa, tá? Porque ainda no começo da ISKCON, né? Do movimento Hare Krishna nos Estados Unidos, Prabhupada então teve que dividir um apartamento com uma pessoa que usava drogas, olha só. E Prabhupada tentava levar para ele uma mensagem, tudo, sai dessa, vem comigo, não sei o que, mas não teve jeito. Aí uma bela noite, essa pessoa, esse rapaz, ele se excedeu ali, tomou, sei lá, uma overdose ali, ficou com a cara cheia de talco ali, e cismou que ia matar Prabhupada. Prabhupada desce a escada correndo com uma flecha, sei lá, 70 e poucos anos, desce, parecia o Usain Bolt. Ele é sábio, mas ele está protegendo o seu instrumento, o seu corpo. Muitas vezes a gente fala assim: isso aqui é só corpo, não precisa cuidar não, eu como qualquer coisa, o que me der eu como. Não é bem assim, não. Isso aqui é um instrumento, você tem que aprender a cuidar dele, o que você come. A sua mente é um instrumento, você tem que aprender o que você vai falar, o que você vai pensar, o que você vai se alimentar, tanto fisicamente quanto intelectualmente, emocionalmente. Então você tem que cuidar. Então, medo a gente vai ter. Mas não é o medo que nos leva a questionar tudo aquilo que a gente perseguiu, tudo aquilo que a gente disse que acreditava, disse que praticava. Não é o medo de morrer. Pode vir um receio, um desconforto, uma certa ansiedade, né? Normal, está chegando o momento da morte, mas o medo de o que vai acontecer comigo, para onde eu vou, será que isso tudo aqui é verdade? Será que tudo aquilo que eu vim aqui trazendo, acreditando e praticando, será que tudo isso é verdade? Esse medo não vai existir. Esse medo não vai existir porque a própria prática já valida o conhecimento em si ao longo do tempo. Então o medo, ele se esvai. Esse medo se esvai. E o outro também, raga. Raga é o apego, o desejo. O desejo é uma coisa que é inerente aos seres, uma coisa que é inerente a todos os seres desse mundo. Todos os seres desse mundo vão ter um padrão básico, que é buscar prazer e é evitar dor. Desde o ser pensante ao ser não pensante,
de qualquer tipo, de qualquer espécie, de qualquer família, de qualquer gênero, todos esses seres vão estar buscando ali aquilo que lhe apraz. Então, o desejo é uma coisa inerente ao ser humano. Agora, o desejo que cega, o desejo que coloca em xeque os seus valores, o desejo que te leva à ruína, o desejo que faz você passar por cima das pessoas, esse apego, esse não existe mais. Isso não existe. Então, Vitaraga Bhaya Krodha Sitadir Muni Uchyate. Então, Uchyate disse, então, Krishna está descrevendo quem é o sábio, disse então, Munir, que esse é o sábio, Sitadir, cujo intelecto é firme.